Queridos, vamos abrir as Escrituras ou acessar o nosso celular, a Bíblia online. Agora é assim, né? E interessante que tem pessoas que não gostam da Bíblia no celular. Eu não sei qual o motivo. Pastor, é porque a Bíblia... Não, o que é que tem a Bíblia? Essa Bíblia que você tem aí só existe há 500 anos, algo nesse sentido. Não mais do que isso. 500 e um pouquinho, talvez. Né? Quando, com a invenção da imprensa, por Gutenberg, surgiu esses livros brochura. Mas antigamente andava-se com os rolos, os pergaminhos, debaixo do braço. Imaginam só os crentes do primeiro século vendo os crentes do século XVI em diante com as Bíblias deste modo aí. Eles vão falar, mas que Bíblia é essa? Isso não é Bíblia. Né? E hoje em dia, essa Bíblia aí, que um dia não foi Bíblia para alguns e hoje para nós é Bíblia, está deixando de... tem pessoas que estão... e o celular não é Bíblia. Não, para de bobagem, é só o texto que vai na forma impressa, vai escrever no chão, não importa, né? Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 1, do 1 até o versículo 8. Diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aí está bom na leitura. Queridos, o Ministério de Outra Palavra tem 21 anos, salvo engano. Fazemos agora, no mês de dezembro, 22 anos de idade. Não é muita coisa, mas também não são 3 anos, né? É uma quantidade de tempo bem expressiva. E foram 22 anos de muita luta, de muito trabalho, no que diz respeito à nossa busca na compreensão da verdade de Deus. Hoje, nós continuamos na mesma luta, na mesma batalha, e talvez ainda mais intensamente, em busca de uma melhor compreensão da verdade de Deus, embora nós entendamos e reconheçamos que nós, enquanto seres criados, nem mesmo na eternidade teremos noção da verdade na sua forma absoluta. Uma vez que a verdade é o próprio Deus, sendo Deus infinito, a verdade é semelhantemente infinita. E nenhum ser criado, mesmo glorificado, mesmo na eternidade, poderá abarcar e alcançar o infinito, uma vez que, se nós um dia chegarmos a tamanha façanha, o infinito terá se esgotado o infinito, e nós, por nossa vez, seremos maior do que o próprio infinito. O que é isso? É ilógico. O próprio Jesus disse que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Uma vez, então, que Jesus diz isso em João capítulo 17, entendemos que conhecer a Deus é uma questão da vida eterna. Ou seja, viveremos eternamente na busca de conhecer, sem nunca conhecer a Deus plenamente. E nós então descansamos naquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 1, quando ele se refere ao conhecimento de Deus, ele diz: aquilo que de Deus se pode conhecer. Deus é o Deus incognoscível, que não pode ser conhecido de modo absoluto, né? E nós, então, no conhecimento de Deus, nos esbarramos nas nossas próprias limitações. Por isso que, sendo nós limitados, e a nossa limitação na nossa trajetória, na nossa experiência,
essas limitações elas vão sendo vencidas, muitas delas vão sendo vencidas. Não se pode pensar que um cristão de 1 ano de convertido, lendo a Bíblia, poderá compreendê-la melhor do que um cristão de 10 anos de convertido. Lógico que existe. Mas o problema não está exatamente aqui onde estamos colocando. Talvez um cristão de 10 anos de convertido tenha tido 10 anos de negligência. Ou 10 anos de resistência. Porque podendo ele ouvir alguém, um outro deixou de ouvir em razão dos seus próprios dogmas. Talvez um cristão com 1 ano de convertido tenha, de repente, se conhecido ao Senhor num grupo em que as pessoas valorizavam, de fato, os estudos bíblicos, e tal pessoa pode ter crescido. Entretanto, em termos de proporção e de cronologia, vamos pensar que um cristão de 1 ano, tecnicamente ou teoricamente, não pode conhecer melhor do que um cristão de 10 anos. Vocês entenderam o que eu coloquei, né? Porque o de 10 anos já passou por muita experiência, muita leitura, muito debate, e etc. Então foram 22 anos nessa busca. E eu confesso, sem nenhuma vergonha, de que, olhando para trás da nossa experiência de ministério, 22 anos, e fazendo uma análise do nosso progresso, da nossa ascensão na busca do entendimento, eu confesso que, olhando para trás, eu poderia dizer, puxa, quanto tempo nós gastamos envolvidos, enredados, aprisionados em coisas que foram boas, mas que, se fossem discernidas antes, não teria consumido o nosso tempo. Vocês entendem bem? Lógico que toda fase tem o seu brilho e a sua importância. Olhe para uma criança. A criança tem todas as fases, né? E vai passando até ficar adulta, etc. Mas muitas coisas poderiam ser evitadas. Sobretudo a fase da adolescência, né? A gente erra tanto, a gente faz tanta coisa que não precisaria fazer, né? Era desnecessário. Ele fala, não, pastor, era necessário para aprender. Sim, mas, puxa, se pudéssemos evitar. Então, assim, o Ministério de Volta à Palavra gastou muitos anos em busca de detalhes, de tentar entender com precisão um aspecto histórico, um aspecto profético. E no final nós descobrimos que tudo aquilo não resolveu nada. Não resolveu nada. Eu batalhei muito tempo, briguei muito tempo, discuti com muitos, para tentar provar que a igreja não será arrebatada na sua totalidade, mas só alguns, chamados cristãos vencedores, é que iriam reinar com o Senhor. E o pior, o tempo todo que eu estava debatendo essa questão, tentando convencer o povo que era assim, eu não fazia parte do grupo que ia reinar. Por quê? Porque os motivos pelos quais eu lutava por aquilo era apenas para dizer, olha, é assim. E a Escritura não serve para esse fim de você saber o que é mais correto, do modo mais correto. A Bíblia é um livro de testemunho, é um livro de revelação. E todo o objetivo dela quando nós vamos às Escrituras, precisamos conhecer um pouco mais acerca de Deus. E conhecendo um pouco mais acerca de Deus, passamos também a conhecer um pouco mais de nós mesmos. A Bíblia, ela revela a Deus e ela revela também o homem. Assim como Deus é revelado nas suas dimensões espirituais, de santidade, de justiça, o homem é mostrado na sua condição de pecado, do problema do seu ego, do problema da sua maldade, da sua perversidade. É como se fosse a revelação do positivo e do negativo. Ou seja, assim como Deus vai ganhando dimensão de santidade, de perfeição, de graça, na medida que ele vai sendo revelado, o homem vai se distanciando na percepção acerca de si mesmo,
porque ele vai se conhecendo. Vocês conseguem me entender, pessoal? Hoje eu não consigo mais tratar dessas questões. Vocês acreditam que recentemente uma pessoa me mandou uma pergunta? A pessoa está me ouvindo agora, certamente. Imagino que sim, se não vai ouvir quando a mensagem for editada, mas serve para nós refletir a questão. A pessoa me mandou uma mensagem e falou: pastor, diga-me uma coisa aqui, você fala que o Apocalipse é simbólico, tal, e etc., e tudo é simbólico no Apocalipse, então isso me leva a pensar, poxa, mas e aqui fala sobre os 144 mil que serão arrebatados? Eles não vão ser arrebatados mais não? Que é simbólico, tal. Falei, calma, primeira coisa, entenda, o fato de ser simbólico não nega os acontecimentos que terão lugar na história, profeticamente falando. É só o modo de apresentar o evento é que é simbólico. O modo é simbólico, mas o acontecimento vai acontecer. Só não, mas é porque lá diz 144 mil. Eu falei, isso é só um número simbólico. O número é simbólico. Mas você teria como me dizer assim, mais ou menos quantos vão ser arrebatados? Mais ou menos assim, não precisa ser preciso não, mas você tem um número aproximado? Você entende que é uma coisa que não vai para lugar nenhum? Vocês concordam ou eu estou ficando doido? Digamos que eu tivesse um número aproximado. Digamos. Fala um número aí, alguém me ajuda aí, vocês que são... 1 milhão, pronto, mais fácil. Digamos, 1 milhão, eu achei aqui um texto que se interpretado conforme as profecias das 70 semanas, porque um dia é como 1000 anos é como um dia, tem a semana de anos, semana profética e tal, 1 milhão. Aí eu falei, e agora? E agora o quê? Não, você está sabendo agora, que é mais ou menos isso. E agora? Como é que vai? O que vai acontecer a partir de agora? Não, porque eu queria saber. Mas os crentes são assim, deste modo. Eles querem saber. Eles não querem falar, poxa vida, eu preciso conhecer mais ao Senhor. Preciso me conhecer melhor. À luz da revelação de Deus. Eu preciso compreender como que as coisas acontecem dentro de mim, por que eu ajo deste modo. Compreender melhor, né, para que o meu espírito, a minha alma, o meu interior seja aperfeiçoado, porque se é 1 milhão ou 1 bilhão, eu quero estar no meio deles, poxa. Não quero saber quanto, eu quero saber como eu faço para eu estar no meio dessas pessoas, o que eu preciso fazer. Ou é possível fazer alguma coisa, ou não é. E se não é, quem vai fazer? E nós não fazemos nada então, ficamos aqui esperando acontecer o quê? Procurar entender a sua própria existência, o plano de Deus na sua vida, como essas coisas espirituais ocorrem, seja positiva ou negativamente, dentro de nós. Essa é a grande questão. Eu dizia aqui que o Antigo Testamento, que é a cosmovisão veterotestamentária, tem algumas características, e que quando se instaura o Novo Testamento, instaura-se uma nova cosmovisão com outras características. Poderia citar aqui umas dezenas dessas características, dessas diferenças, dessas distinções, mas eu quero citar apenas duas, para os irmãos entenderem um pouco mais. A cosmovisão construída a partir das percepções daqueles que viveram na antiga aliança da lei de Moisés, a critério. Como chamava mesmo o ministério de Moisés? O ministério da condenação e da morte. Se Moisés fosse fazer uma igreja, nos termos atuais, seria igreja evangélica, não, ministério mosaico da condenação e da morte. Era, ué. Gente, quem diz isso
é a própria Escritura. E por este motivo não podia ser diferente. A cosmovisão do Antigo Testamento tem por uma das características a violência. Ninguém consegue ler Gênesis a Malaquias sem sair salpicado de sangue. Ninguém. Você pode até tentar justificar, explicar, mas quanto mais você explicar, mais salpicado de sangue você fica. Poxa, basta você pensar num episódio tão simples, né? E Elias era um profeta magro, alto, corcunda, careca. Eliseu, né? Eliseu, magro, alto, corcundo, óculos, assim, ó. Careca. Era Eliseu. Eliseu indo para algum lugar, a Bíblia não fala para onde é que ele ia exatamente. Ele ia para Samaria, olha, tá vendo? Ele ia para Samaria. Indo ele para Samaria, e ele vinha de onde? Ele estava em Jericó? Eliseu estava saindo de Jericó, indo para Samaria. E não sei se vocês já viram, passaram por lá, mas tem uma rampa, tem uma subida, uma ladeira. Chegando em Samaria, tem assim, mais ou menos uns 500 metros, né? Um aclive, olha a palavra, pastor Josué. Tinha um aclive. Do lado tinha um bosque muito grande. Vocês já foram lá? Mas é o que eu imagino da leitura. E por ali tinha umas ursas ali, uns ursos também. Uma família de urso ali. Hã? Tinha quantos ursos mesmo naquela região? Eu sei que Eliseu está subindo, coitado, cansado. E aí diz a Escritura que tinha um grupo de uns 60 meninos. Ela não diz a quantidade, não, mas... né? Agora, eu fico imaginando um grupo de 50 meninos. Era colônia de férias. Já parou para pensar nisso, Josué? 50 meninos, tudo junto no meio da rua. Nem na nossa rua, hoje em dia, tem 50 meninos jogando bola, biloca. Tem uns 14. Mas tinha lá uns 50 meninos. Aí, irmãos, meninos não têm juízo. E é tão verdade que Jesus, dizendo sobre esses meninos, sobre meninos, disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Não é? Só meninos, só meninos. E em outro lugar ele diz que se você não se tornar como aqueles meninos, você não entra no reino dos céus. Aí agora esses meninos, lá, fazendo não sei o quê, vê lá o Eliseu subindo, né? Aquele calor escaldante, aquele sol escaldante. E o primeiro olhou assim e falou: o careca. Aí, e menino acha graça de tanta coisa que não tem graça. Gente, eu, Silvia, Frank e Fernando, nós 4 meninos, nós fomos criados igual batata na areia. Não tinha nem pai, nem mãe, nem tio, nem ninguém. A gente ria das pessoas. Ou a gente fica lembrando da situação, a gente ria por quê mesmo? Porque não tinha graça. Mas para menino tem. Se vê um careca subindo é engraçado. Ó, o careca. Aí o outro falou assim: sobe, careca, sobe. Aí os meninos estão na onda: sobe, careca, sobe, careca. O que o Eliseu deveria ter feito? Ó, Senhor, essas crianças tão abençoadas, tão maravilhosas. Preserve, Pai, essas crianças para que elas cresçam, que conheçam a Ti, conheçam Tua palavra e se tornem profetas, que elas entrem para a escola dos profetas para nos ajudar a propagar a Tua vontade. Era o ideal ou não era? Fala a verdade. Aí Eliseu olhou, ele se ofendeu. Eliseu se ofendeu, porque os meninos chamaram-no de careca. E desconfiaram que ele não daria conta de subir. Sobe, careca, sobe.
Aí ele pegou, essas crianças malditas precisam conhecer o Deus que, embora amor, é fogo consumidor. Mais ou menos isso. E elas agora vão saber quem é Deus. Não se zomba de profeta. E invocando o Deus dos céus, o Deus de Moisés, o Deus da condenação e da morte, o Deus que se ofende, o Deus incapaz de perdoar, esse Deus teria, olha o verbo conjugado da maneira correta, suscitado, incitado, colocado no coração de duas ursas. Vão lá e mata quantos meninos vocês puderem, de preferência todos. As ursas saíram endemoniadas de dentro daquela floresta, daquele bosque, e matou quantos meninos? 42 meninos. Os demais conseguiram escapar, despedaçados. Você não se salpicou de sangue com essa história? Pastor, mas e aí? Não, é só para você entender que o Antigo Testamento tem uma cosmovisão construída a partir do tempo da cultura, que era uma cultura sanguinolenta, era uma cultura da barbárie, e agora calçados com a lei de Moisés que dizia: se você obedecer, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma mulher parideira. Verdade, está lá. Mulher vai parir 10, 15, 20, 30 meninos. Eram as bênçãos. Você vai plantar, a terra vai dar o trigo, o céu vai chover, a chuva serôdia, a chuva temporã. Ou seja, tudo de bom que vocês vão ter. Agora, se vocês não obedecerem, calçados com isso, se vocês não obedecerem, vai vir furúnculo, sarna, né? Sarda ainda tem, independentemente da aliança, não é isso? Sarna. Já imaginou? Deus poderoso, grande, infinito, coisa magnífica, por Ele, para Ele, nele, o Logos e pá. E eu vou colocar coceira em você, camarada. Se você não me obedecer, Dolinha, eu vou te colocar coceira no sovaco. Para não falar outras coisas, porque não pega bem. Coceira, começar a coçar. O irmão começou a se coçar ali, ó. Só de ouvir, né? Já começou a dar coceira. Impingem. Furúnculo, hemorroida. E tem mais, se não me obedecer, vão entrar na sua casa, estuprar suas filhas, pegar a tua mulher. Está escrito lá, é só ler. Esses eram os sapatos com os quais eles se calçavam, se fundamentavam a antiga aliança. Isso é um exemplo. Ou seja, a primeira característica da cosmovisão do Antigo Testamento é que fala-se de muita violência. A percepção não é Deus. Deus nunca foi isso. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu, o Senhor teu Deus, não mudo. Malaquias 4:6. Então não pode se pensar num Deus que outrora matava e agora ele fala para você não resistir ao perverso. Não, para. Essas mudanças de percepções são as mudanças da cosmovisão dos homens no eixo do tempo, e isso orientado a partir daquilo que se podia de Deus compreender. Comecei dizendo que nós, na busca da compreensão da verdade, cometemos erros. E isso não aconteceu somente comigo, nem com vocês, mas com todos os homens e, sobretudo, com a humanidade. Quem está me entendendo?
Uma segunda característica da antiga aliança, do Antigo Testamento, da cosmovisão, é que toda a atenção, em razão da lei de Moisés, está no fazer. Faça isso, faça aquilo outro, faça. Não faça, não faça, não faça, não faça. Aí eu faço ou não faço? O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? É outra característica. Agora, quando você transita para o Novo Testamento, tudo muda. Por que que muda? O que que muda? Como que muda? Vindo, porém, a plenitude do tempo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém. Esse porém é o elemento de transição. Na gramática fala de coesão, aqui nós falamos de transição. Antes desse porém, vindo porém, antes desse porém, diz que vivíamos nós sujeitos aos rudimentos do mundo, estávamos sob a lei, estávamos como escravos, embora filhos, vivíamos como escravos, sendo conduzidos pela mão de um aio, de uma ama, de um pedagogo. Nós nada podíamos fazer porque éramos menores. Vindo porém, ó porém, pega esse porém aí, irmãos, em nome de Jesus. Vindo porém a plenitude do tempo, alguma coisa aconteceu. Enviou Deus o seu Filho. Vai lá, Cristo de Deus, entra na humanidade, se reveste da humanidade. Sim, Pai, e o que eu faço? Você então vai resgatar. Resgatar. Pensa na palavra resgatar. Ela é uma palavra positiva, mas traz no substrato a ideia negativa. Porque ser resgatado é positivo, mas pressupõe o quê? Cativeiro. Para resgatar os que estavam sob a lei. Agora toma esses resgatados e os estabelece na posição de filho. A roiotesia, a posição, coloca aqueles que estavam presos na lei, tira-os daquele cativeiro, tira-os daquela condenação, tira-os da morte, tira-os daquela cosmovisão, tira-os daquele entendimento e traga-os agora em maioridade, em entendimento, em clareza, e os estabelece no reino de Deus como filhos maduros. Essa transição foi Deus que realizou. É uma transição que Deus efetuou ou operou na cosmovisão humana da humanidade. Amém? E agora, nessa nova perspectiva, filhos na posição de filhos, filhos maduros, filhos esclarecidos, sem a tutela de um aio, de um pedagogo, livres. E conhecereis a verdade vos libertará. Agora imprima neles uma nova consciência. É um novo olhar, tudo muda. E as duas características, a do Deus violento, não é? A perspectiva humana da grande violência, que inclusive até hoje é a maior expressão do ego, sim ou não? Maior expressão do ego é a violência. E existem vários tipos de violência. Agora, nessa nova perspectiva, não há violência. Nenhuma espécie de violência. Porque Deus não é violento. Deus nunca foi violento. Ah, mas e lá? Lá é a percepção do homem daquele tempo que assim interpretou o Deus a eles revelado. Ah, pastor, como é que pode ser isso? Você quer saber mesmo?
Com todo respeito aos nossos irmãos em Cristo de outras denominações, com respeito. Mas como é que acontece hoje em dia? Como é que acontece hoje em dia? Hoje em dia é o seguinte: o indivíduo está lá na sua comunidade pentecostal, perfeito? O pastor fala, pessoal, é o seguinte, leia aqui, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e patati patatá. Patati patatá. O patati pede, o patatá traz. Entenderam? Mas não é? Por que tem que trazer 10% do bruto do seu salário? E quando você vende a sua casa, que você já pagou com o dinheiro que já recebeu, já deu dízimo, tem que dar dízimo da casa também. É igual imposto de renda. É a mesma coisa. Você paga uma vez, paga duas, paga três, a depender da transação que você faz. Bem, se você não trouxer o dízimo, você será amaldiçoado. Com maldição, eu te amaldiçoarei. E se você trouxer, faça prova de mim. Se eu não abrir as janelas do céu e não derramar bênção sem medida. O texto é claro, Malaquias, capítulo 3, 10, 8 em diante. 10, 11, 12, etc. Vocês conhecem mais do que eu. Aí, o Cadmo, rebelde, na orientação da igreja, no sentido dele esclarecido, maduro, conhece as escrituras bem, com respeito, mas falou, pastor, eu vou colaborar com o que for necessário, até com mais de 10%. Mas nessa onda eu não entro aí de 10%, não dá. Eu posso dar 10, 20, 30, 40, 5, não importa. Eu tenho que estar aqui, é Deus, eu preciso de ter uma convicção própria minha de Deus. Ele me guia, Ele me conduz, Ele me ajuda, enfim. Mas nessa onda eu não entro, porque eu não sou do Antigo Testamento, não sou judeu e etc. Acabou. Aí o bichinho, tadinho, sai daqui não, de lá. Aí na estrada ele passa num cruzamento, vem um maluco cruzando do outro lado, e os dois carros colidem, o carro dele deu PT, não é? Ele foi para o hospital de base, perdeu um baço, perdeu um rim e uma perna. Aí, qual que é o tema da mensagem do próximo domingo? Cadmo, é o nome da mensagem. Cadmo resiste à palavra de Deus por desobediência ao dízimo e foi castigado por Deus. Ora, isso é verdade? Não é verdade, é mentira. Isso é mentira. Mas esta é a percepção daqueles que hoje estão lendo a Bíblia e por vários motivos, não vou entrar em detalhes, tem aqueles que estão compreendendo Deus assim, hoje. Ora, se hoje você tendo 66 livros da Bíblia, 2000 anos de história da igreja, milhares de livros escritos por mestres da igreja ao longo da sua história, tem gente que está compreendendo Deus de outra maneira, errada, e aquele tempo que não tinha Bíblia, não tinha igreja, não tinha livros, não tinha nada. Como é que se entendia? É difícil entender Deus de maneira errada, irmãos? Olha para mim, estou perguntando para você. É difícil você ter uma má compreensão de Deus? É facinho. Naquele tempo, então, pastor Josué, olha para mim, não tinha nada. Só tinha a lei e o aguilhão da lei. 24 horas ali Moisés aperreando o povo com o aguilhão da lei. Não tinha como pensar diferente. Em vez em quando tinha lá alguém que dava um relâmpago e ele via Deus. Opa, Deus é misericordioso. Você lê os salmos, tem salmo que é tão lindo, diz: as misericórdias de Deus não acabam, elas duram para sempre, de eternidade a eternidade. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Não é lindo? No salmo seguinte, está lá: Deus esmaga a cabeça das criancinhas. No salmo seguinte, você vê que é um momento de lucidez e volta.
Não há problema com a Escritura, até porque isso não é problema, a Escritura é o registro das percepções, das experiências, do entendimento e da revelação possível que eles tiveram. Não há problema com a Bíblia. E nem com Deus. Deus está ali de boa. O mesmo se poderia dizer, por que Deus não foi lá e falou para Moisés que estava errado? Porque ele não vai na sua casa e fala para você também que você também está errado. É a mesma ideia. Bem, de todo modo, o Deus do Novo Testamento em Cristo Jesus, ou melhor, o Deus verdadeiro, se revela na pessoa de Jesus com exatidão, como um Deus manso e humilde de coração. Bondoso, misericordioso, clemente. Ele é retratado na figura de um pai que nenhum de vocês pais gostariam de ser. O pai do filho pródigo. Você gostaria de colocar na sua casa aquele tipo de coração paterno? Você quer? Vocês entenderam? Seu filho pintar e bordar, te cagar todinho. E você depois ainda abraçar, ir ao encontro. E não ter uma palavra que diga, filha, mas você errou. Não, não tem essa palavra. A palavra é traga sandálias, vestido novo e coloca o meu anel no dedo dele. A única palavra negativa está na boca do filho mais velho, que não podia compreender tamanho amor, tamanha graça, tamanha bondade, tamanha misericórdia. Esse teu filho gastou tudo que... E agora você o recebe assim? E o pai fala, mas filho, este teu irmão estava morto, reviveu. Olha a ideia. Estava perdido e foi achado. Olha que coisa maravilhosa. Então a visão do reino, a cosmovisão do reino de Deus, neotestamentária, nos ensina não a fazer, mas a ser. Lá atrás, prevalecia, dentre outras características, a violência e o fazer. A nova é o ser divino revelado como mansidão, humildade, um coração que sofre, sem revidar, sem reclamar, sem levar para a justiça, sem criar problema, mas confiando no amor, que o amor vai mudar aquela criatura. Isso Jesus mostrou. Olhe para Jesus. Jesus se assenta no monte e pergunta para a multidão, para as multidões, vocês, porventura, sabem a quem pertence o reino de Deus? Vocês sabem? A quem pertence o reino de Deus? Ou de quem é o reino de Deus? Ouça essa pergunta que eu estou fazendo. Pense um pouco. Em outras palavras, o reino de Deus, quem tem acesso, quem pode tomar posse desse reino? Pô, já está todo mundo dizendo do reino de Deus, do reino de Deus, do reino de Deus, do reino dos céus. Quem quer o reino dos céus? Deixa eu ver as mãos. Puxa, hoje bateu o recorde. 12 pessoas querem o reino de Deus. Vocês 12 aí, olhem para mim. Vocês querem o reino de Deus? Bem, você tem que saber o que fazer. Né? Tem gente que prega aqui e fala, você quer ir para o reino de Deus? Você não tem que fazer nada. Deus já fez tudo. Então tá bom, então vou tocar o terror. Mas não é assim. Vocês que querem o reino dos céus, o que fazer para obtê-lo? Essa outra pergunta aqui. Quem herdará a terra? Quem herdará a terra? Quem quer herdar a terra? Diminui o número, está diminuindo. Quem herdará a terra? Os que não se pintam, os que não pintam os olhos, os que não colocam os cílios postiços.
Tem gente que está olhando para os cílios do outro. O indivíduo foi lá, comprou R$ 12 na farmácia. R$ 12. Você encontrou mais barato? R$ 12. Você compra do tamanho que você quiser. Aí você tem uma colinha, você gruda aqui assim, ó. Você compra e paga. Aí o outro diz, você não vai entrar no reino, porque você comprou uns pelinhos e colocou aqui para ficar um pouquinho mais, tipo de boneca. Para o marido olhar e falar assim, minha boneca, né? Não, o marido tem que olhar e falar assim, sai daqui, sua... É pecado, virou pecado agora. Não, mas ela é jovem, não tem marido, quer para se mostrar para os outros. Mas é lógico que tem que aparecer bonito para os outros. É lógico. A moça quer se casar, quer ser amada, quer ser querida, tem que estar bem. Vai acordar de manhã, não escova o dente, não penteia o cabelo, sai com a roupa do Bolsonaro na rua e quer que alguém te olhe. Para de bobagem. Penteia seu cabelo, rapa seu sovaco. Faz as suas unhas, toma um banho, um perfuminho, ajeitada, ó, peito para frente, bunda para trás, anda direito, não fica andando desengonçado, não. Gente que anda desengonçado, aí não casa, não sabe por que não casa, queria tanto casar, ninguém me quer, aí não vai querer mesmo, não tem jeito, se ajuda. Aí diz que não pode, porque vai para o lago de fogo. Os demônios, um garfo, enxofre, alma gritando. 24 horas. Por quê? Colocou um cílio de R$ 12 e pagou por eles. Quer dizer que vai para o céu as mongas? É? É, só para você... Ainda bem que vocês não entendem o que eu falo. Quer dizer que para ir para o céu tem que ser monga? Se não for, não vai. Vamos repensar. A pergunta é, quem vai herdar a terra? Quem tem autoridade para responder é Jesus. Outra pergunta. Entrei na mensagem agora, queridos. Outra pergunta. Quem será farto de justiça? Outra pergunta: quem vai alcançar misericórdia? Puxa vida, quem não quer alcançar misericórdia? Fala a verdade. Quem não quer alcançar misericórdia? Mas como é que você quer alcançar misericórdia se você não exerce misericórdia? Se o teu evangelho é para julgar, se o teu evangelho é para condenar, se o teu evangelho é para espetar, se o teu evangelho é para perseguir, você fica 24 horas procurando alguém para encontrar um versículo para condenar. Você não vai alcançar misericórdia não, tá? Fique tranquilo. Mas olha a pergunta. Quem verá a Deus? Cheguei no ponto que eu queria. Quem verá a Deus? Jesus, assentando-se no monte, responde a essas perguntas, dizendo assim, olha... O reino dos céus é dos humildes. É dos humildes pelo Espírito, é dos pobres pelo Espírito. Para entender isso aqui, volta na mensagem anterior, já está editada no YouTube. Respondendo à segunda pergunta, Jesus disse, quem será consolado? Os que choram. Como assim? Pastor, eu tenho dificuldade de chorar, eu não choro. Eu sou meio travado, eu sei lá, eu engulo seco, mas não choro. Tem que chorar, forçar para chorar. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está falando daquele que diante deste mundo, quando você olha para esse mundo e você vê guerras, fome, miséria, famílias dilaceradas, as drogas matando a juventude, um mundo todo desigual, ganha mais os que não trabalham, essa é a grande verdade.
Quem trabalha muito não ganha. Ganha ali mesmo só para passar os 20 dias do mês, que tem 31 dias, e acaba na metade. Vocês sabem como é que é a coisa. Sim ou não? Aí, diante deste mundo, desse panorama, você desenvolve um coração no sentido de você não aceitar essa condição. Mas esse não aceitar essa condição não te faz um revolucionário. Essa é a grande questão. Porque você está querendo revolucionar o mundo. Você anda com camiseta estampada o rosto de guerrilheiro. Você tem no seu quarto fotografia de revolucionário. Você é cristão? Fala a verdade para mim, olha para mim. Você é cristão? Você que está dizendo que você é fã e que o revolucionário é seu ídolo. O que Jesus disse? Que diante de um mundo que jaz no maligno, nem o próprio Jesus veio mudar o mundo. Ele disse, João disse, o mundo jaz no maligno. Jesus disse, Pai, eu não oro pelo mundo. Aí vão levar para a predestinação, para de bobagem. Não oro pelo mundo quer dizer, o mundo não é objeto da obra de redenção. Deus não veio mudar o mundo no sentido perverso, pecaminoso, não no mundo no sentido planeta e pessoas. Vamos separar os conceitos. Não ameis o mundo me odiou, o mundo vos odiará. Não oro pelo mundo, eu oro pelos que são seus. Essa é a ideia. Então, diante desse quadro, se Jesus não veio mudar o mundo, nesse sentido, você também não vai mudar o mundo. Você se esqueceu que você é um cidadão do reino dos céus. E você agora se tornou um militante de guerrilheiros, de guerrilha, de revolução. Vamos fazer uma revolução. Já viu Jesus fazendo isso? Pedro tentou fazer isso no ministério de Cristo. Jesus disse, Pedro, o que o camarada está querendo? Ele está querendo o imposto. Vem ver se tem sentido, Jesus. Com a mão na espada. E diz que é o seu e o meu imposto. Ô Pedro, me dê uma moeda aqui. Deram uma moeda para Jesus. De quem é essa cara aqui? É de César. Então, dê a César o que é de César. Para de lutar. Sim, mas e o que eu faço diante desse mundo como está? Bem-aventurados aqueles que choram. Chora por ver a angústia, a dor, a lágrima, a miséria, o ódio. E você sofre com o sofrimento alheio. E você chora porque você nada pode fazer. Do ponto de vista material, prático, imediato, você nada pode fazer. O cristão, nesse sentido, está com as mãos e os pés atados pelo Evangelho. Não resistais ao perverso. Quando o perverso vier contra você, você apenas vai chorar por ele. Chorar por ele. Como quem se compadece dele. Essa é a cosmovisão do reino de Deus. Se você pensa diferente, está aí um ponto para você refletir e para você entender por que tantas vezes você tentou viver a verdade e você não conseguiu. Porque você é governado por uma outra cosmovisão que não é a cosmovisão do reino de Deus. A cosmovisão do reino de Deus não inclui qualquer atitude que não seja você chorar e lamentar. Porque como um cidadão do reino de Deus, não somente você deve ser daqueles que choram, para que você então seja consolado. Há uma projeção
escatológica, porque serão consolados, quer dizer que num futuro, Deus, o justo, Deus, o juiz, Deus, o santo, Deus, o verdadeiro, Ele vai intervir na história humana. E os problemas que hoje você tenta resolver com a sua força, Ele há de resolver com a sua justiça. E, portanto, se você hoje confiou nessas palavras, sendo daqueles que choram, você será consolado. O 5 continua no mesmo sentido. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso aqui é um choque térmico, porque isso aqui é o início do ministério de Jesus. Até aqui, o que prevalece? Quem herda a terra são os violentos. Leia o Antigo Testamento. Pega o Antigo Testamento ao pé da letra. E ao pé da letra, nós temos ali desde Moisés, que ainda teve algumas batalhas no deserto, mas sobretudo Josué, juízes e reis. E você verá que Davi foi o último rei, inclusive ele foi o rei que levou a cabo a posse da terra de Canaã. Ou seja, Josué começou, os juízes deram continuidade, Davi fechou. Olha como a Bíblia tem, na revelação tem uns lances de luz assim, que muda o panorama. Poxa, mas o que Davi fez? Eu só levei a cabo o que foi mandado. Não é para tomar posse da terra? Ou não era para tomar posse da terra? Então ele acabou de concluir a obra. Não era para ele ser coroado? Aplaudido? Louvado? Mas não foi o que aconteceu. Depois que ele estava tudo certinho, agora eu vou construir a casa de Deus. Eu falei assim, não, você não pode construir a minha casa. Mas por que não posso? Porque suas mãos estão cheias de sangue. Você entende que vai brilhando a luz? Sim ou não, pessoal? Na cosmovisão do reino de Deus, quem herda a terra são os mansos. Eu pergunto para você, olhe para mim em nome de Jesus. Você tem casa? Você tem chácara, fazenda, pedacinho de terra? Tudo que a gente gostaria de ter. Sim ou não? Nosso. A nossa lei nos garante que nós temos que ter pelo menos uma casa própria. A lei, ela diz que é direito. Mas você tem? E se tem, não foi porque te deram, você comprou. Então não é direito. É direito de aquisição. E não direito a. Tem diferença? Você tem direito de comprar, desde que você tenha dinheiro, problema seu. Agora, direito à moradia, não. Você tem direito a comprar uma moradia ou pagar seu aluguel. Enfim, não é essa a questão. Mas aí, eu pergunto, de que maneira você pode herdar a terra? Alguém aqui, olhando para o mundo atual em que nós vivemos, consegue ver uma outra maneira de ganhar a terra, essa terra aqui, a não ser por meio de uma revolução, de uma batalha? Estou perguntando. Vocês conseguem ver algum meio de você fazer valer o teu direito, a não ser pela violência? Vamos fechar o STF. Ó. O pior de tudo é falar isso e no outro dia arregar, né? Não fala. Fecha a boca, silêncio. Entendimento. Fala bobagem, não. Você vai ficar envergonhado. Envergonhado. Ou então se vai lá e faz. Mas se fizer, não está aqui dentro.
o Evangelho diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E Jesus disse: e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Olha para Jesus. Eu sei que essa mensagem não tem nada a ver conosco, com nós brasileiros, nós, pessoas do século 21, nós somos de outro mundo. Esse mundo aqui é um mundo inadequado para o cristianismo. Vocês concordam? Inadequado. Ou seja, pregar isso aqui é dizer para o povo ir embora. O povo quer igreja que tem dinheiro, poder, negócio de mansidão, pobre de espírito, chorar. Essa igreja é fraca. Vai por aí que você vai ver. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que você entende? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Agora é onde nós temos que linkar os pontos. Fome e sede de justiça, você olhar para o mundo injusto, como o nosso. Puxa, não dá para viver nesse mundo assim. Está difícil. Um mundo sem justiça social, sem justiça humana, sem justiça de nenhuma espécie. Nem nas igrejas tem justiça. Ou melhor, muito menos nas igrejas. E agora fazer o quê? Fazer justiça com as próprias mãos? Você vê que todo esse contexto até então está falando de como nós vivemos em relação ao mundo e como devemos nós agir em relação ao mundo. Aqui não diz que vai receber justiça aquele que luta pela justiça, do ponto de vista do sindicato. Está falando que se você tem fome e sede de justiça, significa que você não admite no coração tanta injustiça. E que você, então, tem no coração o desejo de que essa justiça se instaure. E você sabe que somente Cristo pode instaurar a justiça verdadeira, porque Ele é a nossa justiça. Ele é a justiça de Deus. Pastor, então nós não podemos lutar pela justiça? Não. Você pode usar todos os meios legais para garantir o direito. Não é para você ficar agora calado, chorando, bem-aventurados que choram. Não, mas faça no temor do Senhor. E só pise num fundamento, ou só pise quando você tiver um fundamento de paz, de amor, e de verdade. No momento em que a sua coluna vertebral, daqui para cima, nas costas, começar a arrepiar e sentir um calorão no rosto, pastor, e agora? Não haja. Quando você ficar desse jeito, não haja, não fale, não faça nada, espera passar. Pense, reflita. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então a justiça que nos há de fartar também tem um teor escatológico. E o último versículo, antes do último, mas que o último não vai ser mais o último, vai ser o primeiro da semana que vem. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aí aqui eu vou te contar, viu, gente? Exercer misericórdia é uma coisa esquisita, porque nós somos muito justiceiros. Nós nos revestimos de uma suposta verdade e de uma suposta justiça,
E quando nós encontramos um miserável, aquele que não corresponde ao nosso padrão ético, ao nosso padrão moral, ao nosso padrão religioso, ao nosso padrão de santidade, aí nós agora queremos vomitar sobre ele toda a nossa justiça, nossa pseudo-justiça, a nossa pseudo-verdade. Fala a verdade, como é que nós cristãos, de um modo geral, vemos aqueles que nós julgamos serem piores do que nós? Fala a verdade, pensa comigo. Olha que eu não disse que como nós julgamos os que são piores, como nós tratamos aqueles a quem nós julgamos estar numa condição inferior à nossa. Essa é a questão. Eu não estou nem entrando no mérito da verdade, do seu juízo sobre o outro. Eu estou tratando apenas da questão, porque... é porque Deus... Para. Vamos devagar. Tá bom, digamos que esse fulano, beltrano, esteja correto na sua justiça, na sua verdade, na sua santidade. Digamos, viu, Josué? Digamos, hipotético. Não vamos dizer que não é, mas tá bom, digamos que seja. Como é que ele deveria tratar o miserável? Essa é a questão. Porque o outro lá, perdido, na perspectiva do santarrão, caído na perspectiva do fariseu, apodrecido e mergulhado nos pecados, aos olhos de Caifás, do Caifás. Como é que esse indivíduo aqui, que estaria numa condição melhor, de verdade e santidade, deveria agir com o outro, que não vale nada, que é imprestável, que é pecador, desgraçado? Como deveria ser? Não deveria este usar de misericórdia, estender a mão, ajudar a levantar, tomar nos braços, levar para a hospedaria, colocar lá na hospedaria, olha, eu vou pagar pelo tratamento dele, cuida bem dele. Quando eu voltar, se faltar alguma coisa, eu completo, por minha conta. Cuida do desgraçado para ver se ele se recupera e melhore. Não seria essa a ideia? Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu lido muito e diariamente, vários pais me procuram, desesperados. Eu quero ver só os mãos caindo para trás. E aí eles falam, pastor, preciso de um conselho seu. Pois não, o que eu faço? Meu filho se declarou homossexual. Eu digo, abraça, beije. Diga para ele que ele não mudou absolutamente nada em relação ao que ele é para você, filho. Ele é seu filho. Ah, mas é porque na minha família, na minha casa... Não, não estou falando da sua família, da sua casa. Você agora não vai abraçar seu filho? Ah, pastor, mas você não entende. Eu entendo, eu tenho duas filhas. Eu entendo. Eu sei o que eu estou falando. Ah, mas e o pecado? O pecado é problema dele e Deus. Se é que é pecado, Deus vai resolver. Fique tranquilo. Você não é Deus, você não é juiz, você não tem nada a ver com o pecado alheio. Nada a ver. Começa daí. Sai. Ai, meu filho, mas pai não tem relação de pecado do filho em relação a Deus. Todo pecador, todo homem dará conta de si diante de Deus. Você não é Deus, cai fora. Ah, mas eu acho que é pecado. Ore por ele. Pecado ou não pecado, a parte que não depende de você, não tem nada a ver com você, ficou seu filho. Porque na minha casa você não tem casa.
Essa casa sua é de Deus. Amanhã você pode estar na rua, sem ninguém, sem casa, sem uma bobagem. Ou melhor, você pode estar sendo sepultado numa casa eterna. E tem mais, e tem que pagar IPTU, viu, da casa, viu? Você não, mas os seus parentes vão ter que pagar. Não é assim não. Aí, não é hora de você acolher, porque você julga o outro imprestável, não julga? Fala a verdade. Nesse sentido, falando de homossexualidade aqui. Não estou falando grego nem. Você julga, nojenta, do demônio, não é? Então você é heterossexual. Glória a Deus. Oh, maravilha. Cantos nébia. Você é um camarada. Hétero. Podia ter aqui, né? Bem-aventurados os héteros. Não? Pastor, mas isso é que ele está falando. Eu estou falando isso que você está ouvindo mesmo. Você aí que é muito hétero, muito santo, que tal você ouvir Jesus dizendo: bem-aventurados os misericordiosos? Apenas seja misericordioso. Pronto. Pastor, o que é ser misericordioso? A palavra misericórdia vem de duas palavras do latim: miseris, miserie, e córdia. Córdia, todo mundo sabe o que é, não? Córdia. E miserie? Miséria. Para haver misericórdia tem que ter um miserento e alguém com coração grande. Derrama teu coração, poxa, sobre o miserável. Coração é símbolo de graça, de misericórdia, de amor, é de tudo que é coisa boa. Mas se você está vomitando ódio, raiva, palavras que não caberia dizer nem a um cão. Ninguém expulsa um cão de casa, mas o pai expulsa o filho de casa. Saiba de uma coisa, todos vocês que têm esse coração perverso, Jesus disse que vocês não receberão misericórdia. Pastor, então você está abrindo o caminho, a porta para os gays, tudo? Como assim? É para fechar? Não, é porque vai todo mundo começar a virar gay. Você está com medo de virar gay? Você não bota fé no teu taco, não, moço? Se segura aí, ó, firme. E se você está cambaleando, você carece de misericórdia. Nesse sentido, né? Não, estou seguro. Então não se preocupa, não. Fica tranquilo. Pastor, mas e aí? É a pergunta que se faz, né? Não, e aí nada. E aí que isso é um fenômeno humano e que o eterno, soberano, ele vai tratar como ele julga que deve ser tratado. Porque eu não sei nem o que é esse fenômeno, só conheço de ouvir falar. Eu só conheço de ouvir falar. Não sei do que se trata. Tem pastores que se arrogam, né? Eu sei, é comportamento. Comportamento é beber, é fumar, é o quê? Ir para a igreja. O que mais, pastor Josué? Comportamento é tudo aquilo que você pode fazer ou não fazer. Que eu faço hoje, não faço amanhã e torno a fazer no outro dia. É algo dos hábitos. Bem, a parte essas questões mais complexas, por que nós não confiamos no Senhor mais? E por que as coisas que nós não entendemos, por que as coisas que não passam, ultrapassam as nossas forças, a nossa capacidade, a nossa compreensão, por que ao invés de nós deixarmos com Deus e diminuímos nossos próprios pecados assim, por que não deixar com Ele? Por que cada um não pensar em si? Por quê? Cada um pensa em si.
Ó, os homossexuais, presta atenção, se tiver alguém aqui. Pense em você, poxa. Sua vida aqui dentro, ó. Os homos. Tem algum aí? Pensa aqui, ó. E você que é hétero, por que você não pensa também na sua heterossexualidade? Será que essa sua potência hétero não está eivada de impureza? Você que é hétero, machão, feminista, eu não sei como é que fala, enfim, não está eivado aí de adultério, não? Será que você não está se dando às pornografias e acusando o homo? Ou vice-versa? Pense um pouco, porque é assim que nós somos. Assim é o fariseu. O fariseu é um impuro e quer apedrejar a mulher que foi pega em flagrante ato de adultério, poxa. Você sabia que no meio daquela multidão, eu imagino, na linha de frente, tinha lá um fariseu com a pedra que era o mesmo que estava com ela? João capítulo 8? Estava lá. E aí? A história mudou? A história é a mesma, só mudam os personagens. Então, por que cada um não se recolhe a sua insignificância de apenas uma criatura que dará conta de si mesmo diante do Senhor, e cada um comece a pensar em si mesmo nessas questões negativas, e só pensar no outro no sentido de amar ao próximo como a si mesmo, de exercitar sua misericórdia, a sua bondade, estender a mão, socorrer, levar as cargas uns dos outros. Só. Nós seremos muito mais felizes, seremos alvo dessas bem-aventuranças. Tudo o que eu disse aqui hoje, com mais gravidade ou mais galhofa, é o mesmo que Jesus disse aqui. Apenas atualizando em outro contexto. Tá bom? Na semana que vem nós vamos continuar a falar dessa cosmovisão do reino de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos.